Fala galera, meu nome é Michael Fradique, você está no canal Imersão, Evangelho Além da Superfície. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. O objetivo do canal sempre será alcançar vidas. E vamos de vídeo porque Deus tem algo preparado para a sua vida. Agora com vinheta o canal aí, o canal tem sido bênção. Você que tem assistido os vídeos, que tá inscrito no canal, eu fico muito feliz em poder levar algo de Deus para sua vida e poder te impactar. E sábado eu estive ministrando a palavra na igreja a qual eu congrego, na MQV, na Mais Que Vencedores, né? E nós fizemos uma sala de adoração, a presença de Deus foi enorme naquele lugar e o tema foi identidade. E hoje eu queria gravar esse vídeo falando sobre identidade porque a gente percebe o quanto é difícil nós entendermos o propósito pelo qual fomos gerados, porque a nossa identidade ela está ligada a um propósito, a uma missão. Se você for parar para pensar qual a missão você foi gerado para uma missão. E é necessário que você entenda essa missão e, consequentemente, você venha a entender quem você é e qual é a sua verdadeira identidade. E tem um cara que eu acho fantástico falar sobre ele, eu gosto muito, um personagem que é o Moisés, né? Porque o Moisés ele precisou entender quem ele realmente era, né? Se a gente for pegar o início da história de Moisés, né, que muita gente conhece, mas Moisés ele logo assim que ele nasceu existia um decreto no Egito, né, onde o faraó determinou que todo menino hebreu fosse lançado ao rio, porque o povo de Israel crescia e o faraó determinou isso, né? Sendo que os pais de Moisés, eles esconderam Moisés durante 3 meses e logo depois colocaram Moisés em um cesto no rio, onde ele foi encontrado pela filha do faraó, né? E Moisés foi, por um tempo, criado ainda pela sua mãe biológica. E depois ele foi levado ao Egito, né? Ao faraó e foi instruído conforme as ciências egípcias, é assim que a palavra nos ensina. Só que Moisés, ele num determinado momento da sua trajetória, Moisés ele começa a ser confrontado a quem realmente ele é, né? No determinado momento da história, Moisés ele já adulto, ele defende um hebreu de um soldado egípcio, onde ele acaba matando esse soldado egípcio. E é o que determina, né, ele a fugir do Egito, porque Faraó mandou que matasse Moisés. Então, por que eu estou te contando um pouco dessa história? Porque Moisés ele vai ter um encontro com Deus, ele vai ter um encontro verdadeiro com Deus, e quando ele tem esse encontro com Deus, ele começa a entender qual é a sua verdadeira identidade. Moisés ele não se acha capaz quando Deus levanta Moisés para voltar ao Egito e liberar o povo de Israel das mãos de Faraó. Moisés ele se acha incapaz de fazer aquilo. Moisés ele ainda coloca que ele não tem nem boa fala, né? Tanto que Deus levanta Arão para que seja um companheiro ali na caminhada de Moisés e que fosse o responsável por falar ao faraó, o responsável por colocar aquela situação. Então Moisés ele foi confrontado à sua identidade. Num determinado momento ele teve que ter esse encontro com Deus para entender quem ele era. Então a essência de Moisés estava sempre com ele. Existe uma essência em você que está assistindo esse vídeo, existe uma essência em cada um de nós, existe um chamado, mas nós precisamos entender a missão pelo qual fomos gerados. Existe uma missão, existe um propósito, isso está ligado para que você venha entender a sua identidade. E sábado
quando eu ministrei essa palavra, o que eu percebi é que muitas pessoas têm perdido a sua verdadeira identidade. Tem pessoas que não, elas se olham no espelho e elas não conseguem enxergar, a imagem que reflete para elas não é quem realmente elas são. A pergunta que eu te faço agora, será que se você olhar no espelho, você vai olhar uma pessoa que realmente você é? A imagem que está refletindo é a imagem de quem realmente Deus quer que você seja? As atitudes que você tem tomado, ela tem te levado a lugares melhores, a romper barreiras, a te fazer uma pessoa vitoriosa? Nós precisamos entender a missão antes de caminhar, porque se nós viemos a caminhar sem entender a missão pelo qual fomos gerados, lá na frente nós vamos apenas nos frustrar. E eu fico muito impressionado como as pessoas elas desistem das suas identidades. Elas preferem viver outras histórias, elas preferem ser pessoas que elas não são, elas preferem ser pessoas ao qual não está ligada ao chamado dela, à missão dela, e chega lá na frente, o que ela faz é reclamar porque ela não atingiu objetivos, ela não atingiu metas, mas a culpa é simplesmente nossa, porque se nós buscarmos em Deus, entendermos o propósito, entendermos o chamado, não tem como nós nos frustrarmos. Existem sim as lutas, as batalhas, porque a nossa identidade, quando a gente encontra ela vai nos levar a confrontos, né? Moisés ele passou por muita coisa até chegar a entender quem realmente ele era, né? Você vai passar por muita coisa, você vai enfrentar um deserto, mas quando você entender o chamado, você vai entender que esse deserto é simplesmente para que você venha crescer, simplesmente para que você venha entender a sua identidade, porque está tudo simplesmente ligado. As provas do deserto, a caminhada e o encontro verdadeiro com Deus, o que vai fazer com que você entenda a sua missão e o seu chamado. Isso que a palavra nos ensina. Nós precisamos ter um encontro com Deus, entender a missão, entender o propósito e seguir a caminhada. Porque Deus falou a Moisés que seria com ele no Egito. Independente de qualquer situação, Deus estaria com ele. Mas Moisés precisaria caminhar conforme Deus tinha o instruído. Se Moisés andasse para a direita ou para a esquerda, fosse fora da orientação de Deus, Moisés não estaria cumprindo realmente o propósito pelo qual ele foi gerado. Então entenda a missão, entenda por que você foi gerado, entenda o seu propósito e descubra a sua verdadeira identidade. Essa é a mensagem do canal hoje para você. Se inscreve, compartilha e imersão, evangelho além da superfície.